mas o pessoal está pedindo para a gente dar uma olhadinha em TAI 11. E aí, se você também quiser mostrar algum outro papel, Sidney, do setor que você acredita que tem aí realmente uma oportunidade para os investidores, ainda mais com essa questão, né, dessa movimentação da tarifa da energia elétrica, então, quiser mostrar para a gente o gráfico, estamos aqui. Ok, vamos lá. Taesa, né? Taesa, como se diz, já foi graficamente já cantado, já foi dado o recado, né? Então o gráfico ele não mente pra gente, deixou nada mais, nada menos do que um dos padrões aqui que são mais assertivos que a gente tem quando a gente fala de análise técnica. Então isso daqui basicamente é o gráfico, o candle que ele me deixou aqui na última sexta-feira foi uma estrela cadente, a gente gosta, eu particularmente gosto muito de operar isso, então a gente teve uma venda clássica, uma venda exatamente bem desenhada aqui na região dos 37,69. Então hoje, quando rompeu essa região, a gente teve entrada de venda aqui no rompimento da mínima com stop, como a gente fala, aqui na região da máxima, rompendo máxima. Acredito de fato que a gente tenha a continuidade desse movimento mais baixista, hoje vai ser aí esse divisor de águas, por padrão técnico, a gente tem sim continuidade do movimento mais baixista. Me surpreende o fato de que, por exemplo, a gente teve volume comprador, agressão em volume comprador aí, saldo de volume comprador, e mesmo assim ele me deixou um candle que me desenha reversão de movimento, que a gente já estava tendo um movimento mais interessante e altista, deixa uma estrela cadente desenhando força dos vendedores e agora o preço ele começa a pesar um pouquinho mais. Espaço para ela cair bastante, eu começo a olhar já, aí olhando para um movimento mais baixista, eu começo a olhar já região aqui dos 37, 32, facilmente o papel ele pode vir buscar aqui essa região, só um pouquinho mais de cautela, porque ele está deixando o pavio em cima e está deixando o pavio aqui embaixo também. Então tem comprador tentando reagir. E aí, como eu falei agora há pouco sobre players, me chama a atenção que aqui eu ainda tenho um movimento de incerteza, no caso específico de Taesa, por mais que ele tenha deixado aqui essa estrela cadente, eu chamaria na venda facilmente aqui, tá? Mas eu tenho o Bradesco no lado comprador e eu tenho o JP Morgan no lado, Bradesco no lado vendedor e eu tenho ninguém mais, ninguém menos que, por exemplo, o JP Morgan e a UBS no lado comprador, tá? Então, muita cautela, porque hoje tá aqui briga de gente grande. Então, olha lá, você já tá devolvendo tudo, a UBS entrando agora na compra, então um movimento mais de incerteza aqui, deixando o candle de indefinição. Talvez fosse interessante a gente ir para uma posição gráfica um pouquinho menor. Olha, tem comprador reagindo, viu? Tem comprador reagindo aqui, mas o cenário ele ainda continua para baixo. Tem comprador reagindo, mas o cenário ele ainda continua desenhando um movimento aqui para baixo, ok? E aí é aquele negócio, né? Movimento de alta, e aí ele entra um possível correção aqui. Correção ela vai ser saudável até aqui na região dos 37, 32. 37 e 30. Para mim não pode perder essa região aqui que começa a ficar ruim. E aí vamos pegar aqui, muita gente no macro setor elétrico, muita gente tem falado aí sobre investimento. Vou dar uma olhadinha em Copel e depois eu olho ali Elet 6 também. Copel é um dos principais papéis aí quando a gente fala para investimento, excelente pagador de dividendos, tendo em vista que o setor elétrico como um todo, o macro setor elétrico, a gente não tem tanta perspectiva para movimento assim de investimentos, de expansão e tudo mais, então essas empresas elas acabam sendo mais consistentes nos pagamentos de dividendos. Começa a me chamar a atenção, de fato, há vários dias, o quanto o Copel 6, ela tem respeitado essa região da linha de tendência de alta. Então eu tenho uma linha de tendência de alta, por mais que eu tenha um volume caindo, tá? Mas eu tenho uma formação gráfica que é muito interessante para a gente, inclusive, operar também. Então eu tenho aqui nada mais, nada menos que a formação deste triângulo. Caso eu tenha o rompimento para qualquer dessas regiões, vale a entrada, tá? Eu confesso para você
você que eu estou de olho bastante na possibilidade de rompimento dessa região aqui de máxima, porque aí depois a gente tende a vir buscar as regiões aqui para Copel, tanto dos 6,76 quanto lá para os R$ 7, R$ 6,90. Então eu olharia basicamente isso, possibilidade de entrada, se for para um movimento mais altista, aqui na região dos R$ 6,66, que aí a gente já teria rompido essa região da linha de tendência de baixa e já teria rompido aqui uma região de resistência relevante, que foi resistência aí que ela acabou marcando outros pontos aí anteriormente também. Tá? E aí, vamos para a Elet, para finalizar aí o setor elétrico. Vamos para a Elet. Elet, ela tem respeitado bastante essa região aqui dos R$ 40,70. É uma resistência significante, tá? Ela está numa zona de guerra aqui, a gente sempre brinca aqui, que é em cima da região da média aqui de 21, aqui já começa a ficar mais interessante para mim, com a possibilidade de entrada compradora, porque ela está bem desenhada para mim também, tá? Como que eu operaria isso daqui? Olha só, o volume também, volume altista, volume aumentando, então eu tenho movimento de alta, entro correção. Tocou na média de 21, começa a me chamar a atenção para a possibilidade de reversão novamente do movimento, e aí caracterizaria aí basicamente o que a gente chama de bandeirinha. Então seria aí para mim basicamente uma bandeirinha de alta. O fato dele ter corrigido até essa média de 21 e respeitado essa média de 21 aqui me deixa, como eu posso falar, mais convicto com a possibilidade de movimento mais altista. E aí eu tenho movimento de alta, correção com movimento de baixa. E eu tenho correção, inclusive com gap. E a gente sempre brinca também falando, gap é algo que foi feito e criado para ser fechado. Então aqui eu começaria a olhar com a possibilidade de compra, rompendo a região dos R$ 39,25, até porque considerando que com esta pernada de baixa, a gente tem isso daqui, é a formação de um martelinho, né? Então eu tenho o pavio, que ele é o dobro do tamanho do corpo deste candle, e tocou na 21, para mim fica válido a entrada na região aqui dos 39,25, com stop perdendo essa média de 21 aqui também. Se a gente traçar também Fibonacci, o preço ele acabou corrigindo aqui numa região interessante, né? Então, se a gente traçar Fibonacci, ele precisaria corrigir para que ele tivesse convicção com o movimento mais altista, ele precisaria corrigir pelo menos aqui na região dos 38,95, 38,90 ali. Então, fatos que validam a minha entrada. Eu tenho a formação de um martelo, eu tenho retração no primeiro degrau de Fibonacci e o preço ele respeitou a região de 21. Então eu tenho tudo para poder ter um movimento mais altista num giro rápido aqui do curto prazo. Só cuidado se ele essa média de 21 aqui azeda, e aí é hora de pular do barco.